abrir a palavra do nosso Deus no Evangelho segundo Mateus. Evangelho segundo Mateus, em seu capítulo de número 11, nós vamos ler os versículos 25 até o versículo de número 30, versículos 25 a 30 de Mateus, capítulo 11. O contexto desta passagem, ela está dentro daquela repreensão de Jesus às cidades impenitentes, né? Isso se encontra em Mateus, capítulo 11, dos versículos 20 a 24, que nós não leremos, mas apenas para situá-los o contexto em que a passagem que nós iremos ler, essa passagem está inserida dentro dessa realidade. Tá bom? Então vamos ler capítulo 11, versículos de 25 a 30. Diz assim a palavra do Senhor: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Louvado seja Deus, irmãos. Capítulo 11 de Mateus, versículos de 25 a 30. Eu começaria dizendo a vocês que Jesus repreende aquelas cidades, não apenas as lideranças judaicas, os fariseus, os saduceus, os religiosos, mas Jesus sempre confrontava as autoridades judaicas pela sua postura de um povo, de uma liderança que se entendia como muito capacitada, como autossuficiente. E é justamente nesse contexto que Jesus Cristo fala para nós algumas coisas muito preciosas, verdades preciosas ao nosso coração. Então, no versículo de número 25, nós lemos assim: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. É como uma oração na qual ele agradece a Deus, ele dá graças a Deus e diz quem é esse Deus. Ele é o Deus criador do céu e da terra. É o Deus com o qual ele se relaciona, porque ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então, o texto nos fala assim. E aí ele diz mais, ele louva a Deus por uma coisa curiosa. Ele louva a Deus pelo fato de Deus ter escondido dos sábios, dos instruídos, a sua própria revelação, a sua própria pessoa. Veja comigo quando o texto nos diz assim: porque escondeste estas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Ele está dizendo para nós que a postura arrogante, autoconfiante, autocentrada dos fariseus era algo notório, percebido, e é por conta disso que o próprio Deus não se revela. Eles, obstinadamente, eles tinham uma postura inaceitável diante de Deus. Então, eles não eram neutros, eles não eram pessoas que estavam sendo, talvez, vítimas pelo fato de Deus não estar se revelando a ele. Não, de maneira alguma, não é isso que o texto quer nos dizer. Mas eles se julgavam sábios aos seus próprios olhos e instruídos também aos seus próprios olhos. Nós encontramos, ainda nos dias atuais, muitas pessoas que nós nos aproximamos delas e falamos do amor de Cristo, falamos da boa notícia do Evangelho e elas se recusam a ouvir. Elas dizem que não precisam de Jesus, não carecem do Evangelho.
Todos nós nos deparamos com pessoas assim. Mas Jesus louva a Deus justamente pelo fato dele não estar se revelando a esses que se julgam tão endurecidos, empedernidos na sua maneira de ser e de pensar, mas que Deus, ele se revela justamente aos pequeninos. E quem são os pequeninos, irmãos? São todos aqueles que caminham na dependência de Deus. Então, são todos aqueles que são ensináveis. São todos aqueles que desejam, de fato, uma relação profunda, não meramente com o credo religioso, mas são aqueles que querem uma relação com esse Deus vivo, revelado na pessoa de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. E aí o texto prossegue nos dizendo assim: sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Então Jesus reconhece a legitimidade de Deus por ser soberano, por ser o Criador dos céus e da terra, de agir da maneira como Deus estava agindo. E na sequência, no versículo 27, o texto diz assim: tudo me foi entregue por meu Pai. Jesus está dizendo, olha, todas as coisas resolveu Deus que recaíssem sobre minha responsabilidade. O Pai decidiu assim. E é interessante que cada um tem a sua função na Trindade, e isso é importante que a gente compreenda e entenda. E o texto diz ainda para nós que ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, porque são da mesma essência. Mas diz mais para nós: e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Olha que coisa interessante. Jesus está dizendo para nós que as pessoas que vêm ao encontro de Jesus Cristo, que conhecem a Jesus Cristo, elas não o conhecem apenas porque são inteligentes, ou porque são muito esforçadas, ou porque elas fizeram grandes obras meritórias. Jesus não está dizendo isso para nós. Jesus está dizendo para nós uma coisa muito diferente. Jesus está dizendo que aqueles que conhecem o Pai, eles conhecem o Pai por quê? Porque, na verdade, o Filho revelou o Pai a cada um deles. É o que o versículo nos fala, a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, entenda uma coisa. Aqui nesta passagem está implícita a doutrina da predestinação, da eleição. E para muita gente, para muitas pessoas, essa doutrina é uma pedra de tropeço, é uma dificuldade que muitas pessoas têm. Porque elas julgam que o ser humano ele é isento de culpa, que ele é bonzinho, que ele é uma vítima. Não, o ser humano não é assim. E o fato do ser humano não ter esse conhecimento de Deus se dá justamente porque, em sua arrogância, o homem preferiu escolher os seus próprios caminhos e a sua própria direção. Portanto, meus irmãos, quando alguém se encontra com Cristo, quando alguém conhece Jesus Cristo, essa pessoa não o conheceu porque ela foi muito sábia, ela foi muito astuta, ela foi muito inteligente, ou ela se esforçou demais. Nenhuma dessas coisas. Na verdade, quem revela o Pai a cada um de nós é justamente a pessoa de Jesus Cristo. E é isso que nós precisamos entender, porque a Trindade Santa entendeu assim, compreendeu assim. E aí, queridos, o texto prossegue nos dizendo no versículo de número 28, da seguinte forma: venham a mim. Na versão que vocês devem estar utilizando, a versão revista e atualizada, a que eu estou usando é a NAA, mas na revista e atualizada diz assim: vinde a mim. Mas o que é importante dizer aos amados irmãos, que Jesus convida as pessoas não a virem a uma religião, a um credo, não, nenhuma dessas coisas,
O que Jesus convida as pessoas é a elas virem a Ele. Venham a mim, é Ele. A nossa fé não é uma fé baseada num credo rígido. A nossa fé, ela é baseada numa pessoa viva. É na pessoa de Jesus Cristo. Por isso, todo aquele que vem a Cristo não está adentrando meramente a uma igreja, a um novo credo. Ele está vindo à pessoa bendita de Jesus Cristo, o Verbo de Deus encarnado. É isso que está acontecendo. É isso que aconteceu comigo e é também o que aconteceu com você. A religião, ela não tem o poder de transformar uma vida, de fazer aquilo que Jesus Cristo fez na sua história e na minha história também. Por isso, nós temos que ir a Ele. Nós precisamos apontar às pessoas não o caminho da religião, que por vezes é muito fria, que por vezes é muito dura. Nós precisamos mostrar às pessoas que o caminho é Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Ele é o caminho para que nós cheguemos ao Pai, para que essa nova vida se inaugure para mim e para você também. É em Jesus Cristo, reside nele, e toda a nossa pregação precisa ser essa, a pregação genuína do Evangelho, apontando para a realidade que o próprio Deus desceu da sua glória e encarnou e viveu entre nós para conhecer, inclusive, as nossas peculiaridades, as nossas deficiências. E ele se entregou na cruz, e ele morreu na cruz, mas ele ressuscitou. Irmãos, essa deve ser a nossa mensagem. Uma mensagem de esperança, uma mensagem de eternidade, uma mensagem que diga para as pessoas que é possível ser feliz aqui no mundo. Sim, é possível ser feliz, mas dentro do padrão de Deus. Mas a nossa felicidade plena, ela só acontecerá na eternidade. Essa mensagem é a mensagem que nós precisamos proferir para mostrar para as pessoas que o cristão, por mais que a sua mensagem em alguns momentos sejam mensagens duras, sejam mensagens difíceis de serem aceitas às vezes, mas elas visam trazer esperança ao coração do homem, porque o homem não vai morrer, ele não vai perecer e tudo vai acabar. Existe uma transcendência, existe uma eternidade que nos aguarda. E é isso que deve permear o nosso coração e motivar o nosso coração, porque temos hoje perdão de pecados, nós temos hoje a novidade de vida para viver na face da terra, mas nós também temos uma mensagem de esperança para todo sempre. Ainda que as circunstâncias momentâneas sejam profundamente difíceis e duras para nós temos a convicção que esse Deus soberano, ele controla todas as coisas. E na sequência, o texto vai nos dizer assim: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Cansados e sobrecarregados de quê, meus irmãos? Cansados e sobrecarregados do jugo da própria religião que lhes era imposta. As pessoas carregavam um jugo muito pesado, um fardo, porque os religiosos da época impunham tanto a lei de Moisés, mas também as tradições que paralelamente caminhavam com a lei de Israel e que eram extremamente pesadas. E eram tão pesadas, que diz o Evangelho, que nem mesmo aqueles que as ensinavam, eles eram capazes de cumprir, mas exigiam dos demais que o fizessem. Assim era a religião, assim era a vida, algo que era um verdadeiro fardo sobre os ombros das pessoas. E esse fardo tinha a ver com o discipulado equivocado. O discipulado por conta dos religiosos da época, dos fariseus, por exemplo. E é disso que Jesus está tratando aqui. É disso que Jesus está tratando. A religião, por vezes, ela traz sobre o ser humano um peso que, às vezes, nem mesmo os seus líderes são capazes de carregar. Porque a nossa fé, ela não está baseada naquilo que nós fazemos,
mas naquilo que Jesus Cristo já fez por nós. Jesus trouxe libertação à minha vida e à sua vida também. Eu não preciso mais estar subjugado a uma série de ritos que empobrecem a minha espiritualidade. Existem pessoas que pensam que a religião cristã é uma religião do não pode. Não pode isso, não pode aquilo outro. Você está sempre condicionado, cerceado àquilo que a religião oficialmente determina. E quando nós olhamos para o Evangelho, nós sabemos que nós temos um compromisso profundo com Cristo, que obviamente nós temos que seguir o seu discipulado, obedecer a sua palavra, mas nós sabemos, como dizem as Escrituras, que os mandamentos do Senhor não são penosos. Eles não são pesados para nós, porque nós encontramos alegria em Deus. E é o próprio Deus que nos dá a possibilidade, a capacidade de obedecer a sua palavra e também a seus mandamentos. Nós temos alegria em caminhar bem com o nosso Deus. E aí, meu irmão, minha irmã, quando nós olhamos para o texto fala algo muito precioso. O texto fala, e eu os aliviarei. Ele está dizendo que é Jesus Cristo que vai nos aliviar de todo o peso da vida, de todo o peso religioso, de todas as culpas que as pessoas carregam. É Jesus Cristo que vai fazer isso. Não é a religião, não é o pastor, não é o bispo, não é o rabino. É Jesus Cristo que tira de sobre nós o fardo, o peso de tudo aquilo que nos oprime e que nos coloca numa situação difícil diante da vida. É Jesus Cristo quem faz isso. Por isso, todo caminho que aponta para a religiosidade como solução dos males humanos, ele é infrutífero. Esses caminhos são subterfúgios que não resolvem a questão essencial do homem. A questão essencial do homem é ter um encontro real com Cristo, conhecer esse evangelho maravilhoso que nos liberta e assim ter paz com Deus e ao mesmo tempo ter a paz de Deus. É isso que é profundamente libertador e caro ao nosso coração. É essa mensagem que vai impulsionar as pessoas a virem a Cristo, porque a religião, por vezes, ela é cansativa, ela é enfadonha, ela é algo que traz um peso exagerado sobre as pessoas. Eu não queria ser tão específico, mas vocês devem lembrar de uma época em que os rapazes não podiam jogar futebol, de uma época em que as mulheres não podiam ficar mais arrumadas e bonitas, porque tudo isso era visto como algo pecaminoso. Era o fardo, era o peso de uma fé pseudo-evangélica que trazia um peso excessivo sobre o ser humano. Eu fico pensando, né? Ai desses líderes. Quantos jovens que não voltaram mais para o Evangelho? Quantos jovens que, porque gostavam de jogar no futebol, foram disciplinados na igreja por coisas tão bobas, por falta de compreensão de uma mente mais larga, de uma compreensão real do que seja o Evangelho. Ah, meus irmãos, Jesus Cristo, ele não é meramente uma religião. Ele está muito além disso. E aí, o texto nos diz assim, veja comigo. Tomem sobre vocês o meu jugo. Jesus está convidando cada um de nós, as pessoas, de um modo geral, a tomarem o seu jugo. O que é isso, meus irmãos? É colocar sobre si aquele objeto, né? Que haviam dois animais emparelhados para carregar o fardo, para carregar o peso, mas que nós coloquemos sobre nós o jugo que é o jugo dele, não o jugo dos fariseus, não o jugo daquelas pessoas mal resolvidas que em tudo veem pecado. Não. Ele está dizendo para nós que nós precisamos colocar sobre nós o jugo dele. E sabe como é esse jugo? Ele é um jugo que permite que a gente o use sem nos sobrecarregar, sem nos machucar. E como disse certo autor, explicando esse contexto, ele dizia o seguinte, que Jesus Cristo não quer que a gente carregue
os fardos da vida sozinhos. Jesus Cristo, ele quer estar conosco nessa junta aí de bois, né? Figuradamente falando, ele quer estar ao nosso lado, emparelhado, para nos ajudar, para nos assistir em meio aos pesos da vida, em meio às lutas da vida, às tragédias, aos problemas, aos desempregos, a todas as questões que envolvem a nossa vida, às frustrações existenciais, aos problemas que nós temos com a família, com os filhos, com os netos, por vezes. Jesus quer estar ao nosso lado. O jugo não deve ser usado unicamente por nós, mas ele quer estar junto a mim e a você também. Esse é o grande diferencial da nossa fé, da nossa espiritualidade. É Deus que vem para estar conosco em todas as demandas da vida, em todas as áreas, em todos os instantes que nós provamos durante a nossa caminhada. Isso, meus irmãos, é profundamente libertador. Não é um Deus distante, não é uma religião fria, mas é o próprio Deus que vem ao nosso encontro para estar contigo e para estar contigo também, comigo e contigo, durante a jornada, durante a caminhada. E quando nós olhamos para o texto bíblico fala assim: tomem sobre vocês o meu jugo. E tomar o jugo de Cristo seria, na verdade, seguir o seu discipulado. Não seguir o discipulado dos fariseus, dos saduceus, dos religiosos da época, mas seguir o seu próprio discipulado. Tornar-se seu aluno, seu aprendiz, aquele que tem o mestre dos mestres na sua vida. É isso que Jesus está dizendo para nós. Nós precisamos nos tornar alunos dele, aprendizes dele, aprender dele. É ele quem deve nos ensinar. É ele que sabe qual é a direção, qual é o caminho, qual é a medida certa, qual é o jugo certo. Nada pesado demais, mas também nada leve ao extremo. Não existe nem antinomianismo, que é a ausência completa de lei, de parâmetro, de diretriz para a nossa jornada. Não é isso, mas também não é a postura legalista, que traz sobre nós um peso excessivo ao ponto das pessoas nos acharem estranhos, esquisitos, pessoas tristes, pessoas que não festejam, pessoas que não se alegram. Não, meus irmãos. Apesar de todos os males que envolvem a vida de todas as pessoas, de todos os seres humanos, o povo cristão é um povo que tem alegria, é um povo que tem alegria em Deus, porque esse povo tem esperança, apesar das tragédias, apesar das dificuldades que todos nós enfrentamos. E aí, quando eu olho para o texto diz assim: porque sou manso e humilde de coração. Jesus não é soberbo, Jesus não é raivoso, Jesus não é irado, Jesus não é como aquelas autoridades daquele tempo, que eram autoridades severas ao extremo, duras ao extremo, e duras com os outros, mas permissivas consigo. Não, Jesus não era assim. Jesus, ele diz para nós nesse texto que o jugo dele: aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E por ser manso e humilde de coração, o seu jugo é leve. E quando a gente entende que Jesus é manso e humilde, existe uma discrepância total, um distanciamento total daqueles líderes religiosos daquele tempo. E poderia dizer eu, também uma discrepância muito grande em relação aos líderes religiosos do nosso tempo. Mas, quando eu olho para esse texto, eu fico pensando da seguinte forma: naquele período, a humildade não era uma virtude. A partir do cristianismo, a humildade passou a ser virtude. Naquela época, não era. Eles até admitiam a bondade, a generosidade por conta das autoridades do mundo antigo, quando isso se dava em relação aos poderosos daquela época. Mas se isso fosse feito e realizado
em relação aos humildes, essas autoridades seriam execradas. Isso não era aceitável. Somente aqueles que compunham o poder, esses sim deveriam receber a bondade dos poderosos, dos governantes, mas o povo comum não. O povo comum deveria estar no seu devido lugar, de ser oprimido. E aí, quando a gente olha para o texto, a gente lê da seguinte maneira: Jesus fala que se a gente se colocar disposto a caminhar com ele nesse discipulado maravilhoso, nessa jornada existencial de leveza, de piedade, mas de dedicação. Porque Mateus, capítulo de número 5, versículo 20, eu vou ler para vocês aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui, vamos abrir o texto. Já está separado, já deixei aqui aberto para poder ler. Diz assim: porque eu afirmo que se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Então veja que Jesus também, ele aponta para nós esse caminho da obediência, da conduta, da coerência de vida. Mas, ao olhar para o texto, eu vejo que o que traz descanso à alma humana é estar em conexão com Jesus Cristo, é estar reconciliado com Deus, é estar junto a Ele, é viver essa leveza que essa vida espiritual produz em nós, ao passo que a religião fria, dogmática apenas, ela não traz ao nosso coração essa disposição favorável de seguir a Ele. Que coisa maravilhosa é o caminho proposto por Jesus Cristo. E aí, para a gente finalizar, o texto diz assim: e vocês acharão descanso para a sua alma. E vocês acharão descanso para a sua alma. Quantas pessoas eu tenho visto que não têm encontrado descanso para a alma? Quantas pessoas eu tenho visto que têm vivido um tempo tão estranho na vida? E não são as pessoas apenas que não têm recursos, mas também pessoas que têm recursos. É o ser humano vivendo essa realidade porque ainda não conheceu a pessoa bendita de Jesus Cristo. E ele traz ao meu coração e ao seu coração, à sua vida e à minha vida, descanso. A certeza que mesmo passando por tantos dissabores que são inevitáveis durante o curso histórico de cada um de nós, são inevitáveis, pelo simples fato de nós existirmos. Nós já passamos por grandes lutas, por enfermidades, por problemas, por desempregos, por crise conjugal, por crise com os filhos, mas nós sabemos que Ele está emparelhado conosco, que Ele está junto a nós, nos conduzindo, vencendo conosco cada etapa, sentindo a nossa dor, os nossos sofrimentos, tudo aquilo que nos machuca, tudo aquilo que nos oprime e que nos entristece. Porque seria inevitável deixar de enfrentar estas coisas. Mas o que o texto diz para nós é que, apesar de tudo isso que envolve a vida humana, nós temos nele descanso. Nós temos a certeza de que Ele tem o melhor para nós, que Ele cuida de nós, que Ele está, de fato, provendo, gerindo a nossa história e que nós somos insuficientes para fazê-lo de maneira independente. Nós precisamos de Jesus na nossa vida. Nós precisamos que Ele seja o nosso guia, o nosso orientador. Nós precisamos dele acima de qualquer coisa. E aí o texto diz para nós: porque o meu jugo, como é que é o meu jugo? O jugo de Jesus não é o jugo dos fariseus. O jugo de Jesus não é o jugo dos religiosos daquela época, nem da nossa época. O texto diz para nós: porque o meu jugo é suave. Ou seja, quando você o coloca sobre si, ele não machuca você. Ele não te agride. Ele não te oprime. Ele foi feito de uma forma
bem amoldada, bem cuidadosa, para que você pudesse usá-lo e para que você possa usar hoje, para que eu possa usar também algo que seja possível na medida certa, que ainda que haja um peso que está atrelado a esse discipulado e às demandas da vida, que eu não me sinta encurvado, que eu não me sinta sufocado. Por isso o seu jugo, ele é suave. Ele veio se acomodar da maneira exata na minha vida e na sua vida também. E o texto diz: e o meu fardo é leve. Se por um lado o jugo está bem acomodado, ele sabe o que está fazendo, ele sabe o que está nos ensinando, como está nos dirigindo, também o peso que nós carregamos é um peso possível de ser carregado, até porque ele está ao nosso lado, emparelhado, nessa canga, nesse jugo, para estar conosco em todos os momentos, em todas as etapas da vida. Sejam momentos da mais profunda alegria, sejam momentos mais difíceis de tristeza ou dor. Ele está conosco. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Meus irmãos, que Deus possa nos abençoar com a palavra que hoje foi proferida e explanada, e que o nosso coração seja aquecido, que o Espírito Santo comunique ao seu coração e ao meu coração, ao nosso coração, as verdades preciosas que hoje foram expostas, que trazem a nós a segurança de que Jesus Cristo, ele conduz a nossa história, ele nos protege, ele nos abriga, ele nos instrui, nos ensina, e é dele que nós mais precisamos durante toda a nossa jornada.